Fala aí, rapaziada do canal Galo Cego FC, estamos chegando aí com mais um vídeo no canal e hoje um vídeo, todo especial aí para o Santos Futebol Clube, que realmente merecia ser um vídeo aí somente de alegrias, porém a gente sabe, do momento complicadíssimo que o Santos está vivendo no Campeonato Brasileiro e também durante todo o ano, porque se já não bastasse quase rebaixamento no Campeonato Paulista e eliminação em Sul-Americana, Libertadores e Copa do Brasil, o Santos tem uma temporada pífia no Campeonato Brasileiro, quase que culminando aí no seu rebaixamento para a Série B de 2022, Claro, a gente sabe que lá tem Cruzeiro, tem Vasco, tem Botafogo, já teve Palmeiras, Corinthians, mas a gente não pretende estar lá jamais, porque a gente sabe que time grande cai, mas gigante jamais. E algumas informações que eu trouxe para vocês hoje, vai ajudar vocês a refletir um pouquinho, sobre o futuro do Santos, Cai? Não cai? Não sei. Vamos ver. Trouxe algumas informações aqui que vão ajudar vocês a fazer essa análise e deixar aí nos comentários, porque a gente quer saber se você é a favor ou não do rebaixamento do Santos. Segue então as informações que eu vou trazer para você agora, hein? Como todos sabem, é só olhar a tabela de classificação, vai ver que o Santos hoje está na zona de rebaixamento, está frequentando a 17ª colocação do campeonato, Nada honroso para um time que sempre brigou por títulos e vagas em campeonatos sul-americanos. Porém, hoje o Santos, como eu disse, em 17º colocado, está com 29 pontos em 27 jogos, São 6 vitórias, 11 empates e 10 derrotas. Um time que sempre foi marcado ali por sua gama de fazer gols, por sua artilharia pesada, de sempre balançar as redes. O Santos marcou até agora apenas 23 gols e sofreu sabe quanto? 34. O Santos hoje tem um saldo negativo de 11 gols e um aproveitamento pífio de 35,8%. Claro, nada de se orgulhar, mas a gente tem que pensar, é claro, para frente, porque o pior a gente sabe que já deixou para trás. E hoje o Santos pode começar um novo recomeço aí no Campeonato Brasileiro, já que algumas atitudes foram tomadas pela diretoria, Como a gente sabe, o Edu Dracena está chegando aí, mas é um assunto que eu vou falar um pouco mais à frente. Porém, o duelo que o Santos tem hoje é contra o Fluminense, um adversário pesadíssimo aí, Já que o Santos busca os 3 pontos e mesmo jogando em casa a gente sabe que não vai ser nada fácil pelo futebol que o Santos vem apresentando. Porém, alguns números a gente tem em nosso favor. O Santos não perde para o Fluminense desde 2014 jogando em casa. Já são 6 jogos de lá para cá, o Santos conquistou 4 vitórias e 2 empates. E o Fluminense então vai ter que jogar com essa pressãozinha, de ter que tirar essa diferença, de ter que ganhar do Santos em casa aí. E também, conseguir o que eles almejam no campeonato, que seria a vaga para a Libertadores. Hoje tem uma rodada ali que interessa muito a nós, que é Bahia e Ceará, Eles se enfrentam lá na Arena Itaipava Fonte Nova. O mando é do Bahia e eu acredito que o Bahia até saia vitorioso desse jogo. Mais uma preocupação para o Santos ali, porém o Ceará está muito próximo da gente, E também seria muito importante que o Santos conseguisse uma vitória hoje e os dois times ali empatassem, para o Santos poder tirar 2 pontos de cada um deles. O Santos, apesar de ter que jogar contra o Fluminense hoje, vai ter ali uma sequência muito pesada pela frente. São jogos ali com times que brigam, por título ou por Libertadores. O Santos vai ter apenas 2 confrontos diretos hoje, que seria contra o Chapecoense e Cuiabá, que até está mais um pouco acima ali na tabela, não seria tão direto assim. Mas os outros duelos, que depois eu vou dizer para vocês, são todos duelos ali pesadíssimos. O Santos vai ter ali uma verdadeira guerra pela frente. Um exemplo que eu gostaria de citar para vocês aqui, do problema que o Santos está enfrentando ali embaixo, é que da 13ª colocação até a 20ª, o Grêmio é o único time agora que tem jogo adiado para poder fazer, São 26 jogos que o Grêmio tem e teria ainda mais 2 jogos aí pela frente, para poder igualar o número de jogos do Santos. Seria Grêmio e Flamengo, pela segunda rodada, a definir ainda sem data, e Atlético Mineiro e Grêmio pela 19ª rodada, que está marcada para o dia 3 de novembro lá no Mineirão. O Santos tem esse desfavor, se é assim que diz, de ter esses 2 jogos a mais que o Grêmio, na briga ali pela zona de rebaixamento. Porém, o Grêmio vai ter esses 2 duelos ali fortíssimos, 2 times ali brigando pelo título, então acredito que o Grêmio não sai vencedor em nenhum desses 2 jogos. Porém, a gente não pode contar com isso, e tem que fazer a nossa parte. Como eu disse para vocês, os próximos jogos do Santos não são nada fáceis e eu vou dizer aqui para vocês quais são. Hoje o Santos enfrenta o Fluminense, no próximo final de semana
o Santos vai lá no Paraná enfrentar o Atlético Paranaense. Um duelo assim, né, meio termo, já que o Atlético Paranaense tem outras pretensões, a gente sabe, né, tá com a cabeça em outro lugar. O Santos enfrenta o Palmeiras em casa logo em seguida, né, um jogo dificílimo. O Santos também enfrenta o Bragantino em casa, porém esse fator casa eu acho que não vai fazer nenhuma diferença, né, nesses dois jogos. Atlético Goianiense, depois o Santos sai para enfrentar, um duelo muito difícil, né? O Atlético Goianiense venceu o Atlético Mineiro recentemente. Esses últimos jogos do Atlético Goianiense estão sendo assim de muita raça por parte do time. O time está encarando todos os jogos ali com uma verdadeira guerra e isso é terrível para o Santos, né? Porque o Santos a gente sabe que não consegue evoluir suas jogadas, não consegue criar muito, né? O Santos está pecando demais nas finalizações e o Atlético Goianiense vem firme e forte aí numa crescente muito boa. O Santos ainda tem a Chapecoense, né, que é um time que eu acredito que já rebaixou. O Corinthians e Santos, né, que será um clássico, porém eu acredito que o Santos não vença o Corinthians, mesmo sendo santista, tendo que admitir isso com muita dor no peito, né? É claro, quero que ganhe? Claro, quero que ganhe. Porém, a gente sabe da dificuldade que o Santos vai ter caso não consiga um progresso aí nas próximas rodadas. Ainda vai ter Santos e Fortaleza, Inter e Santos, Flamengo e Santos e o último jogo, Santos e Cuiabá. E a gente sabe que o Santos já perdeu para o Cuiabá, então não pode contar ali com o ovo antes da galinha, né? De todos esses jogos que eu citei, que são 11, eu acredito que o Santos consiga realmente esse mesmo número de pontos. Apenas 11. Isso faria com que o Santos chegasse ali entre 39 e 40 pontos. E por ser um campeonato ali atípico esse ano, acredito que daria para safar ali, né, da Série B do ano que vem com essa pontuação. Porém vai ser muito justo, muito apertadinho, né? Então teria que conquistar alguns pontos a mais ali para não ficar dependente ali de outros resultados. Né? Como eu disse, algumas informações importantes aconteceu durante essa semana, né? A gente teve ali o Edu Dracena chegando para ser o executivo do futebol ali do Santos, um homem ali de confiança, né, que vai tentar trazer uma nova realidade para o Santos a partir dessa rodada já contra o Fluminense, e outros dois nomes ali que eram importantes no Santos até então deixaram o clube. Então o Santos passa por essa turbulência também ali na parte, né, burocrática do Santos, na parte administrativa, né, que são os dois nomes ali que saíram. O André Mazuco, que até então era executivo, e também o gerente de futebol, Jorge Macedo. A gente não sabe realmente o que tem acontecido ali, né, na parte dos bastidores ali do Santos, porém esses dois nomes já não estão mais, né, a favor ali do Santos, né, à disposição do Santos, e o Edu Dracena promete chegar com força total, porque a gente sabe que apesar dele estar no Palmeiras, né, até então o Santos tirou ele do Palmeiras para poder trazer essa força que o Santos precisa nesse momento, a gente sabe que o Edu Dracena tem uma identidade muito grande com o Santos e acredito que ele fará ali das tripas o coração, né, para poder ajudar o nosso time nesse momento. E outra informação, né, é que a gente tinha uma expectativa, não gosto de contar, né, com esse apoio, porque eu acho assim desleal, porém, se houvesse mesmo irregularidade teria que perder, porque se fosse com o Santos perderia da mesma forma. O Sport estava com o risco de perder aí 17 pontos no campeonato pela escalação irregular, né, do Pedro Henrique, zagueiro. Porém, o STJD arquivou essa denúncia, né, que 9 times do Campeonato Brasileiro da Série A tinha feito, e o Sport então não deixará de perder vocês entenderam, esses 17 pontos aí que faria toda a falta do mundo, né? E com certeza já rebaixaria ele logo de cara assim que perdesse esses 17 pontos. Então o Santos não vai ter mais que contar com isso, então vai ter que ser ali dentro de campo mesmo, no futebol, na raça e na determinação que os atletas que hoje lá estão e que estão deixando a desejar vão ter que colocar uma nova cara no Santos. Né? Caso o Carille saia, que já está na pressão, né? A diretoria já está pensando com certeza já nesse jogo do Santos contra o Fluminense, caso o Santos venha a perder, o Carille talvez não esteja mais no comando do Santos e ali acredito eu que ficará a responsabilidade para o Marcelo, né? Como a gente sabe, o Marcelo já treinou o Santos algumas vezes, era, né, o meu pedido antes do Carille ser contratado, que ele permanecesse, que desse uma moral para ele e desse uma oportunidade dele resolver o problema do Santos naquela situação. Porém, de lá para cá muita coisa mudou, o Carille veio, não se acertou ainda no Santos e vamos ver como fica então depois desse jogo entre Santos e Fluminense.
essas informações que eu tenho para trazer para vocês, depois de todos esses números e essas informações. E aí, cai ou não cai? Deixa aí nos comentários, pode cornetar à vontade, né? Já falei errado demais aqui, porque saiu como se fosse uma metralhadora, estava entalada aqui, ó, né? Então vamos lá, daqui a pouquinho assistindo Santos e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro e torcer aí por uma vitória, óbvio, do Peixe, né? De 3-0 em cima do Flu e afastar de vez essa zica. Tamo junto, rapaziada, é nóis e até o próximo vídeo.